Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos ao 18º capítulo da obra Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, também pelo Espírito Emmanuel. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar aqui, acessando a playlist Emmanuel, estar buscando os vídeos anteriores, conhecendo as lives e os estudos que estão sendo realizados também de forma ao vivo, certo? Então, 18º capítulo, a Europa Moderna em face do Evangelho. Nos diz a palavra de Emmanuel. É inegável a importância da tarefa dos europeus, impulsando o progresso dos outros continentes do planeta. Foi a sua grandiosa civilização, cujos primórdios o cristianismo alimentou, com a rica substancialidade dos seus ideais, que renovou as atividades científicas e industriais dos povos do Oriente, inaugurando ainda nas terras americanas uma nova vida, não obstante as atrocidades execráveis praticadas dos conquistadores para submeterem o elemento indígena. Com exceção das doutrinas filosóficas que a civilização ocidental não poderia oferecer, com uma substância superior aos povos orientais, de vez que a obra cristã se encontrou sempre deturpada desde a sua união com as forças políticas do Estado, foram os europeus que instituíram, com a sua imaginação criadora, um surto novo de progresso para as fontes da cultura humana. Os seus esforços são inapreciáveis, suas atividades grandiosas, nesse movimento de inventar as comodidades da civilização e as utilidades dos povos. Todavia, espiritualmente, os povos europeus cometeram um erro terrível de perturbar a evolução do cristianismo, assimilando as obsoletas concepções da mitologia grega e as velhas tradições de imperialismo dos patrícios de Roma, de cujo confucionismo nasceu a doutrina da simplicidade cristã. Dores inevitáveis. É ociosa qualquer referência à falsa posição dessa igreja que se mantém no mundo atual ao preço da ignorância de uns e do interesse condenável de outros, vivendo a existência transitória das organizações políticas. Compete aos estudiosos somente a análise comparativa dos tempos, tentando, com seus esforços, operar a regeneração das sociedades, procurando salvar da destruição tudo o que possa beneficiar os espíritos nos aprendizado sobre a face da terra. Todavia, apesar de nossas atividades conjugadas com as de todos os homens de boa vontade, que aí representam os instrumentos sadios da vontade do alto, no sentido de preservar do arrastamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, não é possível criar-se um obstáculo às grandes dores que, inevitavelmente, terão que promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. A ausência de unidade espiritual. Aventam-se todas as possibilidades, todas as hipóteses, com o objetivo de verificar-se na Europa, eixo das atividades políticas do mundo, um grande movimento de unificação e de paz, chegando-se à tentativa de uma frente única europeia para evitar a queda irremediável da civilização do Ocidente. Essa frente única é, porém, impossível. Não existe ali a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. Apenas o cristianismo, se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja de Roma, poderia fornecer essa intangibilidade da fé a todos os espíritos. Mas a obra cristã ali se encontra virtualmente degenerada. E, em virtude de semelhantes desequilíbrios, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no Velho Mundo, intensificando-se o regime de separatividade entre as nações.
cada país europeu procura insular-se da comunidade continental e somente o Pacto de Versalhes e o Instituto Gevriano representam, com a sua atuação, essa trégua de 18 anos depois do conflito de 1914, esses dois diques que impediam os movimentos armados, sem, aliás, obstar-lhes a preparação, têm as suas influências anuladas. O Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo Reich e a Liga das Nações. Compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no movimento decisivo da campanha italiana na Abissínia. A paz armada. Todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Procura-se a paz na corrida dos armamentos. Mais de 100.000 homens mecanizados estão preparados no velho continente, só para a ofensiva do ar. Busca-se a todo transe uma solução para os problemas da guerra. Uma reforma visceral nos estatutos da Sociedade de Genebra é inutilmente sugerida. Estuda-se a possibilidade de um acordo entre a França e a Itália, no sentido de assegurar-se a paz continental, atendendo-se às necessidades da região danubiana e equilibrando a Alemanha com o resto da Europa. Tenta-se a colaboração de todos os gabinetes. Os partidos iniciam a guerra das ideologias, mas a Europa, nos seus conflitos inquietantes, conhece perfeitamente a sua condenação à guerra. Sociedades edificadas na pilhagem. A ilação dolorosa que se pode extrair da situação atual é a de que essas sociedades foram edificadas à revelia do Evangelho. Fundadas com o rótulo do cristianismo, elas não o conheceram. À sombra do Deus antropomórfico que criaram para suas comodidades, inverteram todas as lições do Salvador, em cujo ideal de fraternidade e pureza asseveram progredir e viver. Distanciadas, porém, como se encontram de uma identidade perfeita com os estatutos evangélicos, as sociedades europeias sucumbem sob o peso da sua opulência miserável. Suas fontes de cultura acham-se visceralmente envenenadas com as suas descobertas e ciências, que são recursos macabros para a destruição e para a morte. Não existe ali nenhuma unidade espiritual à base do espírito religioso, mantenedora do progresso coletivo. Como poderá persistir de pé uma civilização dessa natureza se todos os seus trabalhos objetivam o extermínio dos mais fracos, estabelecendo o condenável critério da força? O Ocidente terá que conhecer uma vida nova, um sopro admirável de verdades, de confundir os seus erros seculares. As sociedades edificadas na pilhagem hão de purificar-se, inaugurando o seu novo regime à base da ligação fraterna de Jesus. Esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. Emmanuel vem aqui nos dizer que todo o aprendizado, todo o conhecimento foi abafado pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pelos vícios, pela intenção da posse, da dominação, aonde povos se fecharam em si mesmos, isolaram-se uns dos outros, iniciou-se a separatividade, como se uns fossem melhores do que os outros, como se não devêssemos nos misturar, sendo que estamos aqui para vivermos em sociedade, para progredirmos, e através dessa vivência em sociedade e deste progresso que alcançaremos juntos é que a nossa sociedade se levantará, será uma só, e nós iremos, por consequência disso, nos desenvolvermos também intelectualmente
e espiritualmente, alcançando o verdadeiro progresso. Não nos prendendo ao egoísmo, mas buscando o coletivo. Este é o ponto-chave. Mas uma vez que buscamos a separatividade, o egoísmo e o isolamento, estamos paralisando e agindo como se retrocedêssemos no tempo, certo? Então este foi o 18º capítulo aqui da obra Emmanuel. No próximo vídeo nós estaremos estudando o 19º capítulo, a civilização ocidental. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.